Olá, eu sou Regina, sou psicóloga, supervisora do setor de Psicologia Geral Tarde e sou representante técnica da psicologia na instituição. Atendendo a um pedido do Marcos, do CAP, hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que alguns de vocês escolheram numa pesquisa que foi feita, Psicanálise e Reabilitação, as incidências no corpo e os desdobramentos psíquicos. Bom, para nós que atuamos na psicologia e temos como base teórica a psicanálise, é importante dizer que a partir de Freud, o corpo não é mais só um corpo orgânico biológico, é um corpo pulsional. Então, em Freud, nós temos um corpo que é fonte, que é objeto e que é veículo das pulsões. Temos um corpo que foi investido libidinalmente, e erogenizado pela nossa mãe, a princípio, que a gente sempre que fala de cuidado, fala mais da mãe ou quem se ocupa desse lugar. É importante dizer que antes mesmo de nascermos, nós somos falados, nós somos fantasiados. Eu vou partir do princípio de que nós fomos desejados, que nem sempre acontece. Muita gente nasce sem nunca ter sido planejado ou desejado ou teve uma boa acolhida no mundo. Então eu vou partir do princípio de que nós fomos desejados. Então, a mãe, ao saber de sua gestação, ela vai fantasiar acerca desse bebê que está ali sendo gestado. Junto com essa gestação física vem também uma gestação, digamos assim, imaginária, fantasiosa dessa mãe, que vai dizer o seu desejo pelo filho. Então, quer menino ou menina, ao saber o sexo já dá um nome, diz as características que quer, o que a criança vai ser, já tem um monte de determinação aí na fantasia da mãe e do pai também, por certo. Ao nascer, essa criança vem ao mundo, sai desse lugar confortável, esse lugar que está ali muito protegido, vem ao mundo, segundo Lacan, já imerso no real. No mundo em que ele começa a apanhar para poder abrir o pulmão, para chorar, um mundo cheio de luz, de barulho. Essa mãe vem, acarinha essa criança, a voz da mãe é conhecida, porque já está ouvindo a voz da mãe na barriga. Então, essa mãe acolhe a criança e começa a dar algum sentido, transmitir mesmo o desejo por essa criança. Bom, partindo desse princípio, vamos falar de três divisões que temos na FR: Neurologia Infantil, Terapias Integradas e Psicologia Geral. Imaginando essa mãe que teve toda uma idealização desse bebê, Imagina uma mãe que recebe um filho que já não é um filho que foi ali fantasiado. É uma criança que tem um comprometimento neurológico. Por vezes a mãe já sabe anteriormente dessa patologia que a criança vai nascer e muitas vezes não, porque no próprio parto que se dá alguma coisa ali que sai errado e que compromete esse bebê para a vida inteira. Então, a mãe, ao se deparar com essa criança que não foi a planejada, que não foi a idealizada, é muito natural que ela tenha dificuldades em relação a fazer o luto dessa criança, porque toda criança, até a que nasce bem, a que nasce perfeita, sem comprometimento, também é um filho idealizado e que nunca vai corresponder às expectativas da mãe ou dos pais. Então, em todo bebê, em toda criança, é importante fazer o luto desse filho que foi idealizado para ver qual o filho que tem na realidade, e poder investir nessa criança. Numa criança que nasce com uma neuropatia, isso é muito mais difícil. Então, na neurologia infantil, onde chegam crianças de 0 aproximadamente até 12 anos, a gente imagina essa mãe que vem para a instituição com uma criança com comprometimentos neurológicos, às vezes irreversíveis, e é necessário que a equipe acolha essa mãe, acolha esse bebê, e o serviço da psicologia
consiste na estimulação precoce, que, ao meu ver, do olhar da psicanálise, é investir libidinalmente nesse corpo que a mãe está com dificuldade de investir. E aposte com essa mãe de que é possível ali emergir um sujeito. Vou fazer um parênteses também, que quando eu falar sujeito, é o sujeito da psicanálise, é o sujeito que Lacan nomeia, que é o sujeito do inconsciente, que vem com o significante do desejo da mãe e que depois possa ser barrado pelo segundo significante, que é o nome do pai, apostando de que essa criança possa se constituir na sua subjetividade, mesmo com toda a debilidade, com toda a limitação que ela vai ter na vida em diante. Na NI também é importante receber a família, receber a mãe, ouvir a mãe ou os pais ou quem comparecer como responsável por essa criança e estar junto ali, talvez nessa constituição mesmo, né? É importante também lembrar que para a psicanálise Lacan fala do estágio do espelho, que é aquela fase que de fato a mãe pega o neném e está diante do espelho e que brinca com a criança, e a criança se vê pela primeira vez como um ser separado da mãe, e ao mesmo tempo é a mãe que nomeia, tu és. Então é uma representação imaginária, onde a criança começa a se identificar enquanto um corpo separado da mãe, e também simbólica, porque a mãe que está nomeando tu és, né? E dizendo o que aquela criança é. Então, a NI recebe a família, recebe o bebê e vai trabalhando essa constituição e essa possibilidade de um sujeito que possa vir a ser. As terapias integradas trabalham com crianças com déficit cognitivo. Então, são crianças que chegam com aproximadamente 3 anos e vai até os 12 anos também, só que já está numa outra fase já avançada, que foi alguma coisa adquirida, que só foi percebido mais lá na frente. Nas terapias integradas também não tem a fisioterapia, que é importante marcar, me parece que todos sabem disso. Na NI tem a fono, tem fisioterapia, tem terapia ocupacional e psicologia. Na TI só tem TO, fono e psicologia. Então, o trabalho também é de acolher essa criança que está apresentando alguma diferença, né, do que é tido como normal, que teve algum diagnóstico, e é importante estar sempre separando esse diagnóstico e dando alguma particularidade a essa criança. Algo que é só seu e não uma descrição nosográfica de uma patologia na qual a criança se enquadra. Também é feito um trabalho com os pais. Antes da pandemia, tinha um atendimento em grupo, que também, além de ouvir e dar um espaço de fala, né, para os pais, cria uma rede também, né? Vê que não está sozinho. As famílias acabam fazendo laços sociais dentro da instituição e vão tendo maior condição de lidar com seus filhos, com qualquer que seja a sua patologia. Na psicologia geral, como o nome diz, ela abarca um número grande de pacientes, que também vai de criança e até de uns 3 anos até idosos da idade que for. São pessoas que chegam com alguma debilidade, com algum atravessamento no corpo de algo que apareceu ou por acidente de carro, acidente de moto, por tiro, por lesões encefálicas adquiridas, como um AVC, e que traz comprometimento no corpo, amputações, enfim, doenças neurodegenerativas. Nós abarcamos uma gama enorme de possibilidades de patologias. Na psicologia geral, nós atendemos uma gama enorme, um leque muito grande de pacientes que vêm com diversas comorbidades e que pedem, né, para que nós possamos também investir nesse corpo adoecido. E como um corpo é um corpo pulsional, para esses pacientes que já são mais velhos, né, que já são adultos, o que
já vem marcado que esse corpo também é um corpo social, é um corpo que trabalha, que dá um lugar para esse sujeito e que nesse momento que teve alguma lesão, perdeu não só a função física, como esse lugar de falo, que não deixa de ser um lugar fálico, que o trabalho proporciona, é um corpo de alguém que é o provedor da família e de repente se sente como um inútil. É um corpo que estava ali na vida funcionando e que de repente ou perdeu parte de sua função ou perdeu totalmente essa função. Então, é importante que a equipe da psicologia geral invista também nesse paciente, que acolha essa fala, que faça esse luto. Nós atendemos a família também, porque a família às vezes se estrutura de uma forma que não cria muitos laços afetivos, às vezes o trabalho também ocupa esse lugar de ocupar demais o sujeito para que ele não lide com suas relações. Então as relações às vezes são meio capengas e nesse momento aquela pessoa que ficou fora a vida inteira vai precisar de alguém, vai depender de alguém que cuide de si. Então a gente atende a família, atende o paciente e tenta organizar psiquicamente, a partir dessas perdas tão importantes, para que o sujeito possa, a partir de um luto, poder ver a possibilidade de reinvestir em outros objetos, Assim, então, se meu lado direito, que é meu lado funcional, está parado, que eu consiga, com o lado esquerdo, fazer alguma coisa e que isso me seja prazeroso, que não seja o fim da vida, que a gente possa estar aí reinvestindo nesse corpo. Também quando o paciente chega na instituição, a palavra reabilitar fica muito também no campo da fantasia de que vai voltar a ter a função que era antes. Isso é muito difícil acontecer. Quando o paciente tem lesões graves, lesões sérias, é muito difícil voltar ao corpo a ser 100% do que era antes. Então, a nossa função é de que até onde os setores motor possam alcançar de avanço, que a psicologia dê suporte e que isso seja reinvestido libidinalmente, que esse corpo volte a ser funcional, ou se tem fala, que ele possa dizer, que ele possa falar, que o sujeito possa se reinventar. Esse é o trabalho da psicologia geral. É importante também marcar que nem toda pulsão é pulsão de vida e que muitos pacientes a gente ouve na psicologia geral alguma responsabilidade sobre o que aconteceu. Muitas vezes o paciente se dá conta disso. Se então é alguém que é hipertenso e não toma o remédio com regularidade e está sentindo algum sintoma e não vai ao médico, ele sabe que ele poderia de alguma forma ter evitado o AVC. Um paciente que é diabético e que não faz uso de medicamento, ou que faz uso de medicamento, mas que fuma compulsivamente, que faz uso de bebida alcoólica, não cuida da alimentação, ao se ver amputado, ele percebe que ele poderia ter evitado. Então, nós também ouvimos isso e ao invés de também tirar esse lugar de culpa, mas sim responsabilizar pela vida, E assim, marcando que tem vida ainda, que o sujeito possa novamente reinvestir e olhar para essas pulsões de morte que nós temos, acidentes de carro, que as pessoas andam a 200 km por hora e de repente, ou de motocicleta, tem acidentes e se vê num quadro irreversível. Então é importante que a gente possa estar ali amparando e ajudando o paciente para que ele possa reinvestir na vida. Quando eu falo de corpo pulsional, de erogenizar, de corpo libidinal, eu estou falando e marcando uma diferença que a psicanálise faz entre suprir a necessidade e abrir para o desejo. Então, a mãe, como o primeiro grande outro em Lacan, é um conceito de Lacan,
A mãe que cuida desse neném, que está ali desejando esse neném, que está no momento de alienação, que também é outro conceito da psicanálise importante, que está ali investindo nesse corpo. Ela não está só trocando uma fralda porque a criança fez xixi ou fez cocô. Ela está ali falando, o que é isso? Que cheiro ruim. Ela está brincando, ela está ali com o desejo dela. Ah, dá o pezinho para a mamãe, de quem é esse pezinho? Ih, tem chulé. Essa brincadeira que a gente vê que a psicanálise está na vida. O jeito que nós agimos tem ali uma brincadeira que não é só cumprir uma obrigação pela necessidade, para a sobrevivência orgânica desse bebê. Ela dá o seio e ela brinca, ela carinha, é um momento ali de investimento nesse neném. Outro conceito importante, assim como tem a alienação, é importante a separação. Então, Lacan fala, né, que o primeiro significante que nós temos é o desejo da mãe. E é isso em Freud, a alienação. Então é preciso esse momento de mãe e bebê serem um quase, né? Assim, da mãe tá abrindo mão dos seus desejos para além do filho e tá cuidando desse ser que precisa mesmo desse investimento. Mas isso tem um tempo e chega uma hora que é importante que a mãe deseje para além desse bebê, que é o momento da castração em Freud. E em Lacan é o outro significante, é o S2 que barra o S1, que é o desejo da mãe, e o que vem barrar é o nome do pai. O nome do pai é uma instância psíquica importante e não precisa ter um pai biológico, um pai... de fato, ali um homem, né, hoje em dia, então nas relações homoafetivas, né, que alguém ocupa esse lugar de barrar a mãe e de barrar o bebê. E isso pode ser a própria mãe, que ela deseja para além de ser mãe, que ela seja mulher para além de ser mãe.